Pedro Tax. Governador, mais uma vez, seja bem-vindo comigo aqui. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Agnello, pelo convite. Quero lhe cumprimentar, o Cláudio, o senhor Roberto Dorner, todo o grupo Roberto Dorner e o seu qualificado telespectador. Eu estou à sua disposição. Muito obrigado pelo convite. Bem, sem dúvida nenhuma, a sua vinda aqui é bastante oportuna, porque nós estamos praticamente na reta final dos seus 4 anos à frente do governo do estado de Mato Grosso. E eu me lembro bem que quando o senhor assumiu o governo, o senhor convocou todos os seus secretários, pediu deles um empenho e um compromisso, inclusive assinando papel nas mais diversas áreas. E o senhor elencou ali algumas prioridades. Sim. O senhor falou que a saúde seria uma prioridade, que a segurança seria uma outra prioridade e a educação o senhor não abriria mão, iria fazer uma verdadeira revolução. Passado esse período, governador Pedro Tax, aonde nós avançamos e aonde ainda precisamos avançar, melhorar? Muito obrigado por essa pergunta. Eu quero dizer a você, Agnello, e ao cidadão que está me ouvindo, que sempre fica o gosto de seria possível fazer mais, será? Mas, tendo em conta o momento histórico que nós estamos vivendo, já vivemos, entendo que já estamos superando a crise, o Brasil todo, já estamos deixando isso de lado, mas nós encontramos o Estado numa situação terrível. A cada gaveta que você abria uma caveira ali dentro, um esqueleto ali dentro, o que prejudica e muito a administração. Sem contar a maior recessão econômica da história do Brasil. Mas mesmo assim, podemos fazer bastante, mas eu tenho certeza que temos condições de fazer ainda mais. Imagine o cidadão que está me assistindo, que é pai, a senhora que é mãe. Eu tenho certeza que a senhora deseja o melhor para os seus filhos. E eu, como governador, desejo o melhor para a administração. Mas muitas vezes você não consegue fazer tudo. Dos compromissos que nós assumimos, fizemos bastante, mas é lógico que não fizemos tudo em razão desses 2 fatos que aqui nós citamos. Vamos falar um pouco a respeito da saúde. As pessoas dizem que a saúde está um caos, você encontra em jornais, em matérias dizendo isso. Se você me perguntar objetivamente, a saúde em Mato Grosso está uma maravilha? É lógico que não. Eu tenho que falar a verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. Agora, nós tivemos avanços na saúde, sim. Posso citar o caso da Caravana da Transformação, que foi em Sinop, foi em Rondonópolis, aqui em Cuiabá, em 14 regiões do estado, atendemos 141 municípios, fizemos quase 70 mil cirurgias oftalmológicas. Sabe o que é isso, Agnello? Isso significa 70 mil pessoas que não eram enxergadas e passaram a ser enxergadas e a enxergar. A Caravana da Transformação talvez, na opinião do senhor, um dos grandes feitos da sua administração? Sim, um dos grandes feitos, mas além desse, tem outros que eu gostaria de citar na saúde, se você me permite. Permito, então, vamos aproveitar. Nós vamos lá para Sinop, porque na área da saúde, o Marlon Pavanello, que é o presidente da Associação Comercial ali da região norte do estado de Mato Grosso, também tem uma pergunta para o senhor a respeito da área da saúde. Vamos ouvi-lo. Bom dia, governador Pedro Tax. Meu nome é Marlon Pavanello, sou presidente da Associação Comercial aqui em Sinop. Nós tivemos aí nos últimos anos aí uma turbulência muito grande na parte da saúde, da qual inclusive nós tentamos aí interferir junto às entidades para a melhoria dos nossos hospitais. E eu gostaria de saber o que está sendo feito, governador, principalmente a curto prazo, mas também pensando em médio e longo prazo em relação aos nossos hospitais no estado, em várias regiões que estão passando por muitas dificuldades. O que está sendo feito para nós melhorarmos, de uma vez por todas, a nossa saúde no estado? Aí a pergunta, que é a pergunta de todo mato-grossense. Sim, muito obrigado por essa importante pergunta. Cumprimento o presidente da Associação Comercial lá de Sinop. Aí em Sinop nós temos 2 hospitais que atendem ao estado. O Hospital Santo Antônio, que é uma fundação, é um hospital particular, que nós resolvemos o contrato com o Santo Antônio, renovamos o contrato, o Santo Antônio voltou a atender na sua capacidade. O Santo Antônio, ele sabe, é muito importante, ali nós estamos, a obstetrícia está sendo feita no Santo Antônio em
a Sinop. Aumentamos o atendimento, tivemos uma crise aí no passado em razão da falta de dinheiro, mas isso já está equacionado com Santo Antônio. O regional de Sinop, que foi inaugurado pelo deputado federal Nilson Leitão, o regional de Sinop, nós colocamos uma nova administradora, uma organização social séria, que administra 2 grandes hospitais em Goiás e no estado de São Paulo, outros, Mato Grosso do Sul, outros. E esse hospital regional de Sinop, nós reinauguramos mais 20 leitos, temos novas UTIs, já temos 8 milhões de reais para fazer uma reforma no hospital regional de Sinop. Isso já melhorou bastante, além do Papa-Fila, que nós vamos diminuir, né, o número de pessoas que esperam na fila há muito tempo, há mais de 8 anos, junto com o município de Sinop, além da caravana da transformação que aí foi. E eu quero lembrar em Sinop também a 220, que reconstruímos a 220, quero lembrar em Sinop o ganha-tempo que inauguramos em Sinop, mas especificamente na saúde, nós estabilizamos o paciente, vamos chamar assim. Antigamente, todos iam para o hospital regional e agora lá existe um pronto atendimento, uma UPA que está funcionando em Sinop, que nem todos os casos vão ao hospital regional. O hospital regional e o Santo Antônio já estão atendendo com qualidade, com maior número de leitos e agora inicia-se a reforma. É capaz que já tenha iniciado na semana passada esta reforma, 8 milhões de reais, há uma reforma no Hospital Regional de Sinop. Aliás, estamos fazendo isso também em Rondonópolis. Quero mandar um abraço aos amigos de Rondonópolis. O Hospital Regional de Rondonópolis também atendido por uma nova organização social. Aumentamos o repasse para o Santo Antônio. Já fizemos quase 700 cirurgias daquelas pessoas que estavam esperando no Papa-Filas. Em Rondonópolis existiam 31 UTIs. Nós já estamos com 71 UTIs em Rondonópolis. A nossa administração instalou 40 novas UTIs. Para você ter uma ideia, Guilherme, em 2014, a Santa Casa de Rondonópolis recebeu 28 milhões de reais, em 2017, 48 milhões de reais. E agora conseguimos aprovar o Fundo Emergencial de Estabilização Fiscal, que também vai 100% para a saúde pública do estado de Mato Grosso, 170 milhões de reais para nós quitarmos os atrasados e uma parte para os filantrópicos. Quais filantrópicos? Santa Casa de Rondonópolis, Santa Casa de Cuiabá, Santa Helena, Hospital Geral e Hospital do Câncer. Isso nunca foi feito no estado de Mato Grosso. E voltando para Rondonópolis, Rondonópolis não fazia, aliás, Rondonópolis é uma cidade com pouco menos de 300 mil habitantes, é uma das poucas cidades no Brasil que faz a cirurgia cardíaca de peito aberto e também há um outro procedimento cardíaco que nós já fizemos mais de 300 cirurgias em Rondonópolis. Portanto, em Rondonópolis e Sinop temos avanços na saúde, é lógico que precisamos ir mais rápido e a curto prazo já estamos nesta situação, a médio e longo prazo, organizações sociais que possam apresentar os procedimentos que são contratados, diferente do que ocorria no passado. Agora, o senhor falou especificamente de Sinop e falou de Rondonópolis. Nós temos problemas, por exemplo, na área da saúde, praticamente nos 141 municípios, as prefeituras não estão conseguindo, obviamente, atender também a demanda de sua população. Nós temos situações aqui do metropolitano e do interior do estado. Vamos falar. Os municípios, a saúde são 3 partes, a União, o Estado e os municípios. Nos municípios, eles devem tratar da atenção básica, atenção primária. Aliás, nós, na nossa administração, aumentamos o repasse da atenção básica, atenção primária, que foi cortado em 2012. Mato Grosso tem quase 7 mil agentes comunitários de saúde e também agentes de combate às endemias. Nós estamos complementando o salário de quase 3.500 agentes comunitários de saúde. Além disso, os municípios, nos 141 municípios de Mato Grosso, nós temos 52 hospitais municipais. O Estado ajuda 15 hospitais municipais. Por exemplo, Hospital de Confresa, Mato Grosso junto. Hospital de Lucas de Rio Verde, a Fundação São Lucas. Lá são 20 UTIs. O Estado banca 16 UTIs. Hospital de Nortelândia, o Estado está junto. Barra do Garças, o Estado está junto. Portanto, o Estado está ajudando os municípios no seu serviço, na sua atribuição, que é a atenção básica, a atenção primária e nos seus hospitais. Você falou do metropolitano. Há mais de 4 meses não existe nenhuma crise no metropolitano. Graças a Deus. O metropolitano aqui em Várzea Grande está fazendo de 20 a 30 cirurgias bariátricas por mês
na 20 a 30 Que é uma referência hoje no estado. É uma referência. Além disso, nós temos um convênio com o município de Várzea Grande, fazemos procedimentos de Várzea Grande no Hospital Ortopédico e lá já se iniciou o Papa Filas na região do Vale do Cuiabá. Nós temos cirurgias ortopédicas no Hospital Metropolitano em Várzea Grande. Além disso, estamos colaborando com o município de Várzea Grande no pronto-socorro, aumentamos o repasse e também na UPA do IPASE, nós estamos juntos com a prefeita Lucimar Sacre de Campos. Falando em pronto-socorro, nós estamos ainda aguardando aí, obviamente, a finalização dessa obra do pronto-socorro aqui da capital, do hospital e do novo pronto-socorro da capital. E há uma grande discussão em torno disso daí com relação aos repasses de 80 milhões, muitas cobranças e dúvidas com relação se o governo vai cumprir com a Prefeitura Municipal de Cuiabá no que diz respeito a equipar esta unidade hospitalar. E, por último, o que acabou sendo informado e partindo da Prefeitura é que este ano não tem inauguração, já se prorrogou mais uma vez a data de entrega para o ano de 2019, governador. Agnello, me permita aqui uma reflexão. Há 30 anos, eu vou repetir, há 30 anos não se constrói um hospital público aqui no Vale do Rio Cuiabá. Você não deve ter 30 anos, Agnello. Imagina, desde que você nasceu, há 30 anos, a nossa administração, eu fiz um compromisso de campanha. Na campanha eu disse, construiremos um hospital e pronto-socorro em Cuiabá com no mínimo 315 leitos. No 4º mês do meu mandato, iniciamos a construção deste hospital e pronto-socorro. Portanto, eu tenho responsabilidade com ele. Eu que comecei, a nossa administração que começou a construção desse hospital no 4º mês do mandato. A obra tem um prazo, 50 milhões do Estado, 27 do município. 50 milhões do Estado, 27 do município. A bancada federal conseguiu uma emenda para Mato Grosso de 100 milhões de reais. Quero agradecer a bancada, os deputados federais, os senadores, 100 milhões. Nós pagamos os hospitais regionais. Por que nós fizemos isso e não compramos o equipamento? Eu pergunto para a senhora que está aí me ouvindo. A senhora vai comprar o ar-condicionado, o fogão, a geladeira antes de construir a casa? Nós não vamos fazer como foi feito com o VLT. Compraram os vagões, 700 milhões, antes da obra estar pronta. Eu não vou cometer o mesmo erro, o mesmo ilícito que foi feito no passado. Muito bem, nós fizemos um acordo com a bancada, determinada o gasto dos 100 milhões de reais, nós procuraríamos o Emanuel Pinheiro, o prefeito de Cuiabá, para que o Estado equipe o hospital. Eu quero equipar o hospital. Aliás, no dia 7 de janeiro, eu procurei o prefeito Emanuel Pinheiro e eu quero ressaltar que o prefeito Emanuel Pinheiro vem cumprindo a sua função. Vem cumprindo. E começamos as tratativas para equipar o hospital. Nós vamos equipar o hospital. Quem toca a licitação é o município de Cuiabá, como toca a obra. O Estado vai aportar os recursos necessários para equipar o hospital. Isto está sendo feito com o município. No mais, é conversa de quem quer fazer política eleitoral neste momento com a saúde. Com a saúde, nós não podemos fazer política eleitoral. Muitos que estão aí, mas e o hospital não vai terminar? Nunca pensaram no hospital. Nunca tiveram a coragem de iniciar a construção do hospital. E nós iniciamos. Então a população pode ficar tranquila. O Estado já está em contato com o prefeito de Cuiabá, com o município, desde o dia 7 de janeiro. As tratativas estão em ordem, no prazo. O hospital não terminará esse ano, mas eu quero ainda ouvir o prefeito Emanuel Pinheiro oficialmente. Está com 80%, 75% da obra pronta e nós vamos equipar o hospital, porque é do interesse do Estado, porque 45% do atendimento desse hospital serão de pacientes do interior. 45%. Me permita, Agnello, nós vamos inaugurar esta semana o novo prédio do CRIDAC, Centro de Reabilitação Integrado, Dom Aquino Correia, que funciona ali em frente ao Dutrinha. Foi fundado pelo governador Garcia Neto em 77, 78. Até hoje, ele não passou por nenhuma reforma. 1.500 metros, nós estamos entregando um novo prédio, 4.000 metros, vão atender 4.000 pessoas do interior do estado de Mato Grosso, em ortopedia, com oficinas, fisioterapia. Por que não fizeram antes, Agnello? 40 anos não fizeram. Sabe de onde veio o dinheiro? 12 milhões de reais, um trabalho conjunto com o Ministério Público e com a sociedade civil, através de alguns empresários que estão tocando a obra. Adalto Botelho, 50 anos, nunca passou por nenhuma reforma. Estamos reformando o Adalto Botelho.
Hemocentro, nunca passou por uma reforma, nenhuma. Já fizemos uma pequena reforma no Hemocentro. Regulação e SAMU, entregamos lá no hospital, no antigo Hospital Modelo. A saúde está 100%, Agnello? Não está 100%, mas nós tivemos avanços na saúde. Conseguimos estabilizar o paciente. Eu quero cumprimentar o secretário Luiz Soares, os servidores da saúde. Ontem eu fiz uma reunião com 480 servidores da saúde. Vou repetir, 480 servidores da saúde. Todos trabalhando muito para que possamos melhorar a saúde no estado de Mato Grosso. UTI. A administração passada instalou em 5 anos 57 UTIs. Nós instalamos em 3 anos 204 UTIs. Todas as UTIs de Tangará da Serra, o Estado que paga. As UTIs dos filantrópicos, o Estado que paga. Rondonópolis, eu quero repetir, 31 UTIs, hoje são 71 UTIs em Rondonópolis. Portanto, tivemos avanços sim na saúde, graças a Deus. Agora precisamos avançar mais e eu tenho certeza que temos condições de fazer isso. Só para a gente fechar esse assunto na área da saúde, agora no dia 21 de junho, no último dia 21, a Assembleia aprovou, e voltamos a falar aí sobre o FEP, o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, que destinará algo em torno de 180 milhões de reais para a saúde pública. E, obviamente, o senhor já disse aí que estes recursos irão ajudar a estabilizar e a quitar algumas dívidas. Todos. E melhorar, obviamente... 100% para a saúde. E melhorar a área da saúde. O senhor acredita que com estes recursos, que está sendo muito questionado, inclusive, pela bancada de oposição, alegando que isso foi uma manobra política na Assembleia Legislativa, vai dar uma nova cara para a saúde do estado de Mato Grosso? Eu quero dizer o seguinte... Esse projeto, o que nós fizemos? Conversamos com vários segmentos empresariais. Estes segmentos empresariais, alguns deles concordaram com o fundo, outros não. O que nós fizemos? Num diálogo, nós pegamos aqueles que concordaram, eu apresentei o projeto. Eu assinei o projeto, apresentei 100% para a saúde pública, quase 180 milhões de reais. E uma parte disso para os 5 hospitais filantrópicos que eu já fiz referência. Agora, a oposição está criticando isso. A oposição está no lugar que o cidadão a colocou, na oposição. Agora, eu não posso crer que mesmo a oposição não queira melhorar a saúde pública do estado de Mato Grosso. O nosso governo, Agnello, é voltado para aquele cidadão mais simples, para aquele mais humilde, para aquele que precisa da saúde pública. Aliás, falando nisso, o MT Saúde, que atende os servidores públicos, tem melhorado muito. E ontem eu apresentei um novo projeto para que a saúde administre os recursos destinados constitucionalmente. Saúde mínimo de 12. Nós chegamos a investir quase 14% do orçamento na saúde. Investimos cada vez mais na saúde. Estamos ajudando, por exemplo, o Hospital de Confresa, o Hospital de Nortelândia, o Hospital de Pontes Lacerda, o Hospital de Tangará da Serra, o Hospital de Lucas de Rio Verde, como eu fiz referência. É o Estado que está junto com os municípios neste momento de dificuldade. Bom, eu quero sair do assunto da saúde. Eu queria uma água, Agnello. É possível? Por favor, uma água aí para o nosso governador, né? Isso. Aliás, falando em água, nós resolvemos a água da Chapada, né? Resolvemos. Há 50 anos não tinha água na Chapada, deu um problema na máquina, a empresa reconheceu que foi o problema dela, trocou o equipamento que lá estava, resolvemos a água na Chapada. E quero dar uma boa notícia aqui, me permita, Agnello. No sábado agora, depois de 8 anos, nós vamos reinaugurar o complexo da Salgadeira. 8 anos, com 2 diferenças. O dejeto do banheiro, do vaso sanitário, pelo projeto caía no rio. Nós alteramos o projeto, fizemos uma estação de tratamento de esgoto. E não era permitido o banho, conseguimos com o Ministério Público, a quem eu quero cumprimentar, a possibilidade de banho na Salgadeira. Sábado, às 9 horas da manhã, reinauguração da Salgadeira. Aliás, se você for para Chapada, agora no Festival de Inverno, o Estado está junto no Festival de Inverno. Você vai sair do Atacadão até a Fundação Bradesco, nós que reconstruímos, duplicamos do Atacadão à Fundação Bradesco. Você está ficando bonito, né? Ciclovia no meio. Se você chegar no Trevo de Manso até o Mutuca, reconstruímos. Se você chegar lá na Cachoeirinha até Chapada dos Guimarães, reconstruímos. Se você virar à esquerda, Água Fria, 46 quilômetros, já fizemos 23 e demos a ordem de serviço ontem para mais 23 quilômetros. Agora, se você, antes de chegar no postinho da polícia, indo para Chapada, olha à direita
indo para o Cochipó do Ouro, 9 quilômetros, nós que estamos fazendo a pavimentação para esse povo que espera há 300 anos a pavimentação de Cuiabá até o Cochipó do Ouro. Nessa linha, eu tenho uma pergunta do Ailon Arruda, que é o presidente do Sindicato Rural de Rondonópolis, da região sul do estado de Mato Grosso. Ele lhe pergunta exatamente com relação às estradas. Sim. Na zona rural. Ele fala do FETAB também, que está sendo utilizado para as estradas. Vamos ver a pergunta do Ailon. Meu nome é Ailon Arruda, presidente do Sindicato Rural de Rondonópolis. Eu gostaria de saber do governador, sabemos que Mato Grosso vem crescendo ano após ano, batendo recorde de produção, de produtividade, assim como a pecuária também vem aumentando cada vez mais a produtividade, somos os grandes produtores de alimento do Brasil hoje. E como que o governo está fazendo para monitorar as estradas rurais, né? Sabemos que tem o FETAB, esse FETAB é uma gestão feita com os municípios de cada região, e como que o governo está fazendo para mapear essas estradas, né? E monitorar esse gasto do FETAB para que dê uma condição proporcional a esse aumento de produtividade nessas áreas, nessas estradas das zonas rurais, do rural aqui do estado do Mato Grosso. A pergunta do Ailon. Okay. Ailon, um abraço para você, amigo. Uma jovem liderança rural, presidente do sindicato. Antes de responder especificamente a pergunta dele, quero lembrar que em Rondonópolis nós resolvemos a questão do córrego do Canivete. As 3 pontes do córrego do Canivete, urbanizamos. Em Rondonópolis nós fizemos a Rio Branco, estava com buraco ainda, não aceitei receber a obra. Estamos fazendo uma ciclovia na Avenida Rio Branco. Aí em Rondonópolis nós temos uma escola Tiradentes que está funcionando no oratório do Padre Danilo. Um abraço, Padre Danilo. Em Rondonópolis nós inauguramos o Ganha Tempo no centro da cidade, na antiga rodoviária, atende 2.000 pessoas por mês. Eu quero mandar um abraço aos vereadores que aceitaram isso. Em Rondonópolis nós demos a ordem de serviço para a famosa e esperada ponte da W11, né? Já demos a ordem de serviço, o dinheiro em conta, 250 metros, esta ponte em Rondonópolis. Em Rondonópolis, nós reconstruímos a rodovia do Peixe. Em Rondonópolis, nós demos o início novamente à Via Verde, que vai chegar a Cuiabá sem passar pela BR. Portanto, em Rondonópolis, reformamos a Escola Técnica de Rondonópolis. São 25 escolas em Rondonópolis. Nós estamos fazendo pequenas reformas nas 25 escolas. Rondonópolis sonhava com a Unemate há muito tempo. O curso de Direito, o vestibular, foi agora, dia 10. Quem levou o Unemate para Rondonópolis? O nosso governo. Sobre estradas, nós temos uma lei que determina que parte do FETAB deve ir para os municípios. Nós remetemos aos municípios, repassamos aos municípios quase 800 milhões de reais em 3 anos. Vou repetir, Agnello, quase 800 milhões em 3 anos. Para quê? Para as rodovias estaduais não pavimentadas e para as pontes até 12 metros. E enviamos para os municípios. Existe um conselho municipal do FETAB que a fiscalização é feita, mas eu confio nos prefeitos que isto está sendo usado nos municípios. Além disso, nós fizemos, Agnello, em 3 anos e 5 meses. Quantos quilômetros de estradas? 2.600 quilômetros de estradas. Enquanto a administração passada fez, em 5 anos, fez apenas 890 quilômetros de estradas. Agora, além disso, nós precisamos de mais 8.000 quilômetros de estradas. Conseguimos agora um financiamento do Banco do Brasil, o dinheiro já está na conta, 800 milhões para mais rodovias e mais pontes. Mato Grosso tem 350 pontes de concreto em rodovias estaduais. Falando sobre pontes, interrompendo o senhor, porque eu tenho uma pergunta exatamente sobre isso, que vem lá de Sinop, que é do Valdomiro Teodoro. Sim. Ele é o representante da Unesim e ele lhe pergunta exatamente com relação à construção das pontes novas, que é uma promessa também do seu governo. Vamos ouvi-lo. Olá, bom dia, governador, bom dia, telespectadores do SBT. Sou Miro Teodoro, de Sinop, Mato Grosso. Bem, governador, nós temos um problema sério na nossa região, que é a nossa região que produz, que gera comida para todo o Brasil e para o mundo. Nós temos um problema de infraestrutura muito grave no nosso estado, principalmente na nossa região, a questão das pontes. Nós temos pontes para ser feitas em vários municípios, e essas pontes hoje feitas de madeira, todo ano tem que estar dando manutenção, todo ano está se gastando dinheiro. Isso já faz mais de 20 anos que pessoas prometem pontes. Quando nossas pontes do nosso estado serão feitas? Tá aí a pergunta, governador. Muito obrigado por essa pergunta. Olha só, quando nós assumimos, nós fizemos um plano diretor de pontes. Fizemos um levantamento, através de uma consultoria, de todas as pontes nas rodovias estaduais.
Por isso, nós podemos saber onde estão as pontes, tamanho das pontes e se precisa de pontes. Nós temos nas rodovias estaduais, pavimentadas e não pavimentadas, 350 pontes. E precisamos de mais 2.100 pontes. Vou repetir, só temos 350 pontes e precisamos de mais 2.100 pontes. Fomos a Brasília, conseguimos um recurso, agora nós vamos fazer 61 pontes. O dinheiro já está na conta. Já vamos dar as ordens de serviço, muitas já foram dadas, por exemplo, em Sinop, no Rio Verde e no Rio Telespires, o encabeçamento. Nós já lançamos essas pontes aí em Sinop, já demos a ordem de serviço há 20 dias. Eu quero dizer a ele que peço que fiscalize, a empreiteira já está lá, é a empreiteira Rivoli, que está fazendo a trincheira aqui perto da Procuradoria-Geral do Estado, onde vai para a Chapada e onde vai para a Guia, que nós estamos duplicando também a saída da Guia até o Rodoanel. Só na Transpantaneira já entregamos 30 novas pontes e agora entregaremos mais 61 novas pontes. Onde serão essas pontes? 2 eu já citei na região de Sinop. Aqui em Cuiabá, a Várzea Grande, lá no Jardim Atalaia ao Parque Cuiabá. A ponte já está sendo construída lá. Já demos a ordem de serviço, o canteiro já está montado, já tem mobilização. Uma nova ponte ligando Cuiabá a Várzea Grande para que o cidadão do Parque do Lago possa chegar a Cuiabá sem precisar vir na ponte Sérgio Mota e o povo do Parque Cuiabá, do Cochipó, possa acessar o aeroporto, uma nova ponte em Cuiabá. Outra ponte, eu já fiz referência, é a W11. O dinheiro já está na conta, as ordens de serviço estão sendo dadas. Lá na W11 em Rondonópolis, já demos a ordem de serviço, a obra já começou. Governador, ainda né, na área da infraestrutura, o grande pesadelo ainda para o povo mato-grossense, muito mais para os cuiabanos e varzegrandenses, são ainda as obras inacabadas da Copa do Mundo, sim, como são mais conhecidas, principalmente a do VLT. No seu início de mandato, o senhor disse, eu vou terminar esta obra. Sim. Nós já estamos aí finalizando os 4 anos e, pelo que se vê lá, as obras ainda continuam totalmente paradas, já foram gastos mais de R$1 bilhão, fora os outros pagamentos mensais que somados já chegam a quase 2 bilhões. 1 bilhão e 66. De reais, e nós estamos longe de ver o VLT ainda. Olha, que solução para isso, governador? Agnello, o VLT foi um dos maiores erros históricos de Mato Grosso. Um dos maiores erros históricos. Inicialmente era o BRT, 500 milhões. Aí foram para Portugal, trouxeram o VLT e outras coisas no bolso. Você se recorda disso? Sim, claro. 500 bilhões. Se não me engano, o BRT na época custaria dinheiro de fundo perdido na obra de 300, quase 400 milhões de reais. E aí trouxeram o VLT por 1 bilhão e 400. Eu, Agnello, era senador da República. Critiquei, cobrei, fiscalizei, apanhei mais do que vaca em horta, inclusive da imprensa. Apanhei porque eu era contra Cuiabá, contra a Copa do Mundo, porque o VLT é um equívoco histórico de Mato Grosso. Muito bem, nós temos 700 milhões de reais parado aí. Nós não podemos jogar fora. Na campanha eleitoral, eu disse o seguinte, terminaremos a obra do VLT, mas não jogaremos o lixo para baixo do trilho. Você se recorda disso? Sim. Esse é o meu compromisso. Assumi, iniciamos as tratativas com o consórcio. 2015 inteirinho, várias reuniões, KPMG, valor gasto, valor da operação, quanto custaria a tarifa. Isso na justiça. 2016, reuniões, novas reuniões, firmamos um acordo com o consórcio em 2016. Em 2017, houve a operação Descarrilho, que o ex-governador Silval Barbosa confessou que recebeu dinheiro do consórcio. A partir de final de 2016, início de 2017, nós não podemos mais negociar com o consórcio. A culpa é minha? A culpa é de quem roubou o povo de Mato Grosso. Veja que a antena da Assembleia Legislativa, a mesma empresa roubou dinheiro para ir para o VLT. Eu não roubei dinheiro do VLT. Muita gente que era favorável ao VLT agora está me cobrando o VLT. Na maior cara de pau, com todo respeito. Não terminamos a obra do VLT em razão da bandalheira que foi feito como a delação do ex-governador Silval Barbosa revelou. Nos nossos planejamentos, o VLT, a reconstrução, era para se iniciar no final de abril de 2017. Final de abril de 2017.
Aí veio esta operação que eu fiz referência, tivemos que parar tudo. O que faremos com o VLT? É isso que o cidadão deseja saber. O Estado tem 200 milhões depositados que só podem ser gastos com VLT. Estamos publicando o edital de um RDC para que nós possamos ter uma empresa, não o consórcio, porque nós viemos negociando com o consórcio. Até que veio a delação e agora o RDC, nós vamos publicar o edital, teremos empresas para terminar a construção do VLT. Não podemos jogar fora 700 milhões de reais em vagões que foram comprados antes da obra estar pronta. Porque eu quero entrar no assunto exatamente da gestão da máquina pública. Por favor. E o nosso... fique à vontade, pode ficar à vontade. Né? O Nilson Alencar, presidente da Associação Comercial de Sorriso, ele faz uma pergunta: como ficou a reforma tributária no Estado, que era um assunto ao qual o senhor também trabalhou ao longo desses 3 anos e meio? Vamos ouvir a pergunta dele. Bom dia, governador Pedro Taques. Sou Nilson Molonha de Alencar, presidente da Associação Comercial aqui de Empresarial de Sorriso. Queria objetivamente que o governador respondesse como que ficou a reforma tributária do nosso Estado. Desde que foi gasto quase 2 milhões com a Fundação Getúlio Vargas para fazer uma elaboração do projeto de reforma tributária, e isso não caminhou nem na Assembleia. A nossa reforma tributária continua a mesma, não foi realizada, né? Então nós devemos ver aí com o próximo mandato aí se vai ser feita essa reforma tributária do Estado. Um assunto importante, hein? Muito importante. Classe comercial e empresarial está de olho nisso. Eu quero cumprimentar o presidente da Associação Comercial e que coincidência, eu vou sair daqui agora, vou num almoço com 40, 45 presidentes das associações comerciais do Estado de Mato Grosso, lá no Palácio, junto com a Federação das Associações Comerciais. E vou falar exatamente sobre essa questão da reforma tributária. Contratamos a Fundação Getúlio Vargas, quem pagou foi o setor produtivo, elaboraram uma reforma tributária, fizemos mais de 30 audiências públicas discutindo com os vários segmentos, apresentamos o projeto à Assembleia Legislativa da reforma tributária. Aí a União inicia a reforma tributária do ICMS, a União Federal, a reforma tributária nacional, com a possibilidade de criar um IVA, Imposto de Valor Agregado. Veio o deputado Raul a Mato Grosso, que é o presidente desta comissão. Nós tivemos que parar esta reforma tributária no Estado. Os segmentos foram comunicados disso. Aí fizemos um acordo com os segmentos que apresentaríamos uma alteração nos procedimentos administrativos, o chamado PAT, Processo Administrativo Tributário, e criaríamos novamente o Conselho de Contribuintes. O Conselho de Contribuintes já foi criado, já dei posse, depois de muito tempo parado, e o PAT, estamos apresentando à Assembleia Legislativa o projeto do PAT, Processo Administrativo Tributário, e também uma alteração legislativa para acabar com as multas acessórias, muitas das multas acessórias, isso em acordo, em diálogo com as associações comerciais, com os empresários do Estado de Mato Grosso. A reforma tributária nossa não pôde ir além, em razão da reforma tributária do Estado de Mato Grosso, nacional, que está sendo liderada pelo deputado Raul, que é presidente desta comissão. Eu não posso discutir o ICMS aqui se a União vai acabar com este imposto, criando um outro imposto chamado Imposto de Valor Agregado. Governador, ainda nessa linha, e falando exatamente da máquina pública, o Márcio Kreibisky, presidente da CDL de Sinop, pergunta exatamente o que está sendo feito e o que o senhor, ao longo desse período, fez para diminuir o gasto com a máquina pública. Vamos ouvi-lo. Bom dia, aqui é Márcio Kreibis, presidente da CDL de Sinop. Senhor governador, nós sabemos que o Estado, ele, na gestão anterior, do governo anterior, endividou o Estado com a Copa do Mundo, com algumas obras inacabadas. Não temos muito o que fazer nessa gestão, sim, mas nós podíamos ter melhorado a questão dos gastos públicos, a questão da alta folha de pagamento, da quantidade de colaboradores no Estado. Por que o senhor não investiu tempo e infraestrutura com relação a essa diminuição de despesa? Diminuir o gasto interno da máquina pública
para assim conseguir ter uma sobra de dinheiro para conseguir investir em outras demandas necessárias do Estado. O senhor falou de redução, falou de reforma administrativa, falou de diminuição de gastos. Avançamos, governador? Eu quero pedir desculpas ao Márcio. O Márcio, infelizmente, nós não conseguimos fazer com que as informações corretas chegassem a ele. Márcio, em 3 anos e 5 meses, nós diminuímos os gastos da máquina, isso está contado. Eu gostaria que a assessoria anotasse para eu mandar para o Márcio especificamente. Economizamos R$1 bilhão. Eu vou repetir para o Márcio, que eu peço desculpas mais uma vez a você, porque essa informação não chegou a você. Nós economizamos R$1 bilhão. 2, nós trouxemos para a fonte 100, para o Tesouro do Estado, mais de R$1 bilhão de péssimos empresários que não faziam o seu papel. R$1 bilhão através do CIRA, Comitê Intergovernamental de Recuperação de Ativos, que nós criamos. Grandes empresas que não pagavam impostos, nós trouxemos R$1 bilhão e 25% disso foi para os municípios, 250 milhões. Perceba, economizamos R$1 bilhão e trouxemos R$1 bilhão. As pessoas falam em diminuir o tamanho do Estado. Nós temos 70 mil servidores na ativa. Vou repetir, 70 mil servidores na ativa. Desses 70 mil, 40 mil são profissionais da educação. Nós fizemos um concurso, substituímos professores contratados por professores concursados. Isso é gestão. Nós temos 15 mil profissionais da segurança. Nossa administração, Márcio, chamou 27% desses 15 mil. Por isso, aí em Sinop, nós aumentamos o efetivo da Polícia Militar para dar segurança para os comerciantes e para a população. Sim, 40 mil profissionais da educação, 15 mil profissionais da segurança, 5 mil servidores da saúde. Nós temos uma ação do Ministério Público para que nós façamos mais um concurso na segurança pública. Quando se fala em diminuir o tamanho do Estado, as pessoas precisam ter uma informação. Mato Grosso hoje tem o menor número de cargos exclusivamente comissionados da história. Nós já fizemos a reforma administrativa. Aliás, isso foi reconhecido pelo Tribunal de Contas do Estado agora, na aprovação por unanimidade das contas do Estado de Mato Grosso. Agora eu vou dizer uma coisa em respeito ao Márcio, eu sei que não é o caso dele. Se o cidadão mato-grossense desejar diminuir o tamanho do Estado para diminuir as políticas públicas de educação, de segurança, de saúde, de entregas de títulos para regularização fundiária, escolha outro governador. Não é o meu caso. Eu quero dizer que eu sou governador para concretizar políticas públicas, como saúde, que tivemos avanços, educação, que tivemos avanços, se você me permite falar, segurança, que tivemos avanços, entrega de títulos da regularização fundiária. Portanto, se diminuir o Estado for diminuir a concretização de políticas públicas, não é o meu caso. Elejam outro governador. Porque os ricos querem administrar para os ricos. O Estado tem que administrar para aquele que é mais humilde. Educação em Mato Grosso. Imagine o seguinte, Mato Grosso tem 765 escolas. Nós entregamos 45 escolas, até o final do ano serão 60 escolas. Eu preciso de servidores para ministrar aulas para o cidadão que é mais pobre. Nós reformamos 150 escolas, mas eu preciso reformar mais 300 escolas. Não temos o dinheiro. Eu não posso mandar embora professores, eu não vou cortar salário dos professores. Aliás, é um compromisso. Sabe por que eu não vou cortar salário dos professores? Primeiro que eu assumi um compromisso com os profissionais da educação do Estado de Mato Grosso, que não cortaria o salário dos professores. Hoje, graças a Deus, os profissionais da educação recebem o terceiro encostando no segundo melhor salário do Brasil. Sabe por quê, Agnello? Porque nós éramos, quando eu assumi, o 26º estado pior colocado em educação. 26º. Ano passado, terminamos em 21. 4 pontos ganhamos. Agora, em agosto, setembro, sai o novo IDEB. A nossa expectativa é de chegarmos de 10 a 15. Éramos 26. De 10 a 15, tivemos avanço na educação. Mato Grosso não tinha nenhuma escola em tempo integral. Hoje são 40. Mato Grosso só tinha uma escola militar Tiradentes. Hoje nós temos 8, com 2.500 alunos estudando. Mato Grosso só tinha 8 escolas técnicas. Terminaremos o ano com 17 escolas técnicas estaduais. Isso significa que nós estamos governando
dentro da realidade do Estado. Se for para diminuir o tamanho do Estado, para diminuir escolas de qualidade, para diminuir hospitais, para diminuir a segurança, nós chamamos 27% dos profissionais da segurança. Eu não vou mandar embora policial. Sabe por quê, Agnello? Em razão disso, nós diminuímos a criminalidade no estado de Mato Grosso. Falando sobre esse assunto aí, eu tenho uma pergunta da Jacilene, diretora do Sindispen, lá de Rondonópolis. Ela questiona exatamente a contratação, o chamado para os agentes prisionais, como o senhor entrou na área da segurança aí, e é um assunto importantíssimo hoje no estado. Vamos ver o que é que ela pergunta. Meu nome é Jacilene, falo de Rondonópolis e sou diretora regional aqui do Sindispen. E a pergunta referente para o governador é sobre o nosso efetivo. Nosso efetivo está baixo, nós estamos aí numa luta desde 2015 que o governador ficou de chamar os concursados em fevereiro e até agora nada. Assim, a gente tem uma grande necessidade para que chame os concursados, principalmente em Rondonópolis, que não tem previsão nenhuma. Não tem previsão, governador? Olha só, Mato Grosso tem 11.400 reeducandos, 11.400, 6.500 vagas. Nós estamos inaugurando agora em agosto, em Várzea Grande, um estabelecimento penal para mais 1.100 vagas. Em Peixoto de Azevedo, outro para mais 400 vagas. Fizemos um concurso, precisamos dos profissionais do sistema penitenciário, eles fazem parte do que se denomina de sistema de segurança. Entregamos a eles, inclusive em Rondonópolis, e ela estava lá, equipamentos, armamentos não letais e letais, viaturas que há muito tempo não eram entregues. Coletes à prova de balas nós entregamos para o sistema penitenciário, para todos os agentes. Precisamos sim, nós estamos no limite da lei de responsabilidade fiscal, mas nós estamos buscando meios ao Tribunal de Contas para que nós possamos chamá-los. Mas nós, o sistema penitenciário do Estado, aqueles que estão acompanhando o nosso trabalho, sabem que melhoramos muito para que nós tenhamos segurança lá dentro e eles fazem parte do sistema de segurança para que aqui fora nós possamos ter tranquilidade. O governador está transitando pela Assembleia Legislativa a discussão da LDO para 2019 e se fala em algo em torno de 19 bilhões de reais para o próximo ano. O senhor falou, obviamente, que vai honrar todos os compromissos, principalmente com os funcionários públicos, e eu entendo que o RGA também passa por isso daí, mas também o governo já emitiu um recado preocupante, que deve gastar 99% da receita com salários e dívida. Como é que essa conta vai fechar, governador? Senhores, por isso, nós precisamos aumentar a base sem aumentar impostos, nós não aumentamos impostos, resolver a questão da Previdência, aliás, nós buscamos resolver a questão da Previdência, apresentei projeto de lei ao Conselho da Previdência, mas infelizmente não foi aprovado, apresentei um projeto da LDO em 2016, com 15% a menos para os poderes, não consegui aprovar na Assembleia Legislativa. Agora, eu pedi o congelamento, está sendo discutido na Assembleia, aprovamos a emenda constitucional que estabelece teto de gastos, tudo no sentido de resolver o chamado problema fiscal. Agora, só o senhor citou aí a questão dos duodécimos, só para você ter uma ideia, querido telespectador, o que está sendo discutido a respeito do duodécimo em cima do orçamento de 19 bilhões para o ano que vem, é de um repasse para o Tribunal de Justiça na ordem de 1 bilhão e 16 milhões, Assembleia Legislativa de 506 milhões, Tribunal de Contas do Estado 357 milhões, Procuradoria-Geral de Justiça 410 milhões, Defensoria Pública 126 milhões. O governador, é muito dinheiro, governador. Esses valores não são definidos pelo Poder Executivo. Cada instituição e cada poder tem autonomia e independência no debate com os técnicos para apresentar o projeto, o valor, e o executivo que apresenta o projeto. Muito bem, nós temos dívidas com o duodécimo e nós buscamos congelar o duodécimo para que sobre mais dinheiro, para que nós possamos concretizar as políticas públicas. Governador Pedro Tax, o senhor já publicamente, assumidamente, disse que é candidato à reeleição. Não disse isso, amigo. Não disse isso, não. Ainda não disse? Não. Mas todos os sinais apontam, obviamente... Muitas vezes são sinais equivocados. Né? São sinais equivocados. Você está querendo dizer, então, que o senhor vai recuar? Ou não vai por um projeto? Mas o fato é que o nome do senhor, obviamente...
passa pela expectativa do projeto de reeleição. E pensando nisso, obviamente, o senhor acabou aí descobrindo grandes opositores, grande parte deles, os seus ex-aliados que lhe ajudaram em 2010, 2014, tecendo duras críticas contra a sua administração e levando, obviamente, a construção de vários blocos para a disputa eleitoral em 2018. Eu lhe pergunto, governador, aonde errou? Imagine o seguinte, Agnello, é natural que o governador, depois que foi criada a reeleição, ele possa ser candidato à reeleição. Isso nós estamos discutindo com o nosso grupo político, com os partidos políticos que nos apoiam, com 10, 12, 14 deputados estaduais, deputados federais, discutindo essa possibilidade. Algumas pessoas não gostaram da nossa administração. Essas pessoas formaram outro grupo, o que é absolutamente normal, legítimo, eu vejo. Até casamento acaba. Por que uma relação política não pode acabar? O senhor disse que o motivo maior seria porque quiseram mandar no senhor, ou seja, na sua administração. O senhor já disse isso publicamente. Já disse e vou repetir aqui, senhores. Quem foi eleito governador fui eu. Eu faço um diálogo, converso com os segmentos. Agora, algumas pessoas entendiam que eu seria um bonequinho. Uma marionete que você põe aqui, coloca ali. Queriam não só contribuir com o governo, mas mandar no governo. Aí precisa ter voto, precisa ser candidato. Os Deus e o cidadão precisam escolher para que a pessoa possa ser governador. Governador, o senhor tem discutido com vários partidos, como o senhor bem disse daí, né? E, obviamente, o senhor já sinalizou um certo descontentamento, principalmente com os democratas, em especial com o ex-senador Jaime Campos, né? Porque é visível a atuação do governo em prol das melhorias de Várzea Grande. Como é que o senhor recebe essas informações, hora de apoio, hora de isolamento, de afastamento? Eu quero expressar meu respeito ao senador Jaime Campos, à prefeita Lucimar Campos. Aliás, nós temos ajudado bastante Várzea Grande. Veja a Avenida Filinto Miller, né, que vai da João Gualberto até o bairro São Mateus. Nós estamos duplicando a Filinto Miller, 24 milhões de reais. 3 milhões do município a mais, agora 24 milhões do Estado. O senhor se sente traído, governador? Nem um pouco. Cada um tem que buscar o seu destino. Eu sou leal àqueles que são leais a mim. O senador Jaime Campos quer buscar outro caminho, é absolutamente legítimo isso. Certo. Nós estamos praticamente iniciando o processo político. Estamos a 100 dias das eleições. Exato, está muito próximo, né? E parece-me que as eleições já começaram, porque o tiroteio de um lado para o outro é visível e está, nesse momento, um salve-se quem puder. O senhor acredita que nós teremos uma campanha eleitoral muito agressiva, muito violenta, ainda mais por conta de alguns escândalos que acabaram acontecendo ao longo desse período, envolvendo inclusive membros que atuaram na vossa gestão? Vejo que não. E da minha parte, isso não existirá, Agnello. Da minha parte, quando nós decidirmos a respeito da candidatura, queremos discutir o futuro de Mato Grosso, o que fizemos, o que não fizemos e por que não fizemos. Isto é fato. Algumas pessoas falam em diminuir o tamanho do Estado, em reduzir a máquina. Se é para fazer isso e diminuir escolas, eu não vou fazer isso. Se é para fazer isso e diminuir o número de policiais das ruas, diminuir o número de viaturas, Agnello, nós tínhamos 680 viaturas rodando em Mato Grosso quando eu assumi. Hoje são 1.120 viaturas. Nós mudamos. Se é para diminuir recursos para a saúde, eu não quero diminuir o tamanho do Estado, que os ricos escolham um rico para governar Mato Grosso. Esse é o ponto. A respeito de ataques, Jesus Cristo expulsou os vendilhões do templo, não é isso? Até Jesus Cristo não aceitou determinados ataques. Eu que não sou Jesus Cristo, eu sou um pecador, não é isso? Eu que sou um pecador. Todos os dias eu apanho. Aliás, eu passei apanhando 3 anos. Me chamo de incompetente, me chamo de fracassado, me chamo que não fiz nada. E eu não posso, ao menos, argumentar. Não vou ofender quem quer que seja. Porque eu eu tenho certeza que a política é um instrumento para substituir a guerra.
para substituir a arma, para que nós possamos debater. A mim me interessa atender hoje de manhã. Eu acordei hoje 5h40 da manhã. Fiquei até 7 horas, Agnello, assinando 800 títulos que entregaremos no Tijucal hoje. Entregaremos na semana que vem 3.000 em Várzea Grande. Às 8 horas da manhã, eu estava num bairro, depois do 1º de março, a 18 quilômetros do centro de Cuiabá, entregando 26 títulos para 26 pessoas com deficiência. Uma localidade que vivem pessoas com deficiência, que há 11 anos moram lá, não tinham título. Eu sou governador para isso, para atender essas pessoas. Quem não gostar, muito bem, a democracia exige eleições. Ok, conversamos nesta manhã e já tarde com o governador do estado de Mato Grosso, Pedro Tax. Governador, muito obrigado pela sua presença. Uma entrevista que deveria ser de 30 minutos e acabou se estendendo aí para 1 hora. E muito obrigado. E não faltou assunto aqui. Não faltou, teríamos até mais assuntos. Eu podia dizer que quando eu assumi o governo do estado, nós tínhamos 39 homicídios para 100 mil habitantes. Hoje nós temos 28 homicídios para 100 mil habitantes. Eu poderia dizer que diminuímos o número de roubo, diminuímos o número de furtos, aumentamos a apreensão de drogas. O Gefron na fronteira tinha 88 policiais, hoje são 140 policiais. Eu poderia dizer que nós melhoramos a segurança no estado de Mato Grosso. Nós entregamos equipamentos para a agricultura familiar em 139 municípios. 500 resfriadores de leite. Compramos cada um a 11 mil reais. O mesmo resfriador era comprado a 22 mil reais na administração passada. Esta é a diferença. Levamos a cultura para 52 municípios do estado de Mato Grosso. Isto significa que nós estamos avançando. Não fizemos tudo, Agnello. Isso é fato. Não fizemos tudo. Agora governamos para aqueles mais humildes, para aqueles mais simples, para aqueles que não eram enxergados. Muito obrigado. Viu? Obrigado pela sua participação e a sua entrevista conosco no programa de hoje.